Olá, a pergunta agora é: o que eu devo fazer? Quais indicadores de desempenho eu devo focar? Onde é melhor eu focar quais meus objetivos principais para começar a me desenvolver ou continuar o desenvolvimento que eu estou fazendo? Como chegar mais rápido a ser um profissional nota 10 reconhecido pela minha empresa, pelo mercado? Qual a sequência de alvos? O que são alvos? Alvos são os objetivos, os indicadores de desempenho que você precisa melhorar e vai focar nos próximos meses, certo? Então, guarda essa definição. Lembrar do nosso sistema de gestão do processo de desenvolvimento. Tem os resultados esperados e os alvos, que aí são os objetivos que você vai buscar, os indicadores de desempenho que você vai melhorar nos próximos meses. Então, é disso que nós estamos falando. Quais são os alvos que eu devo focar nesse momento? Então, para responder isso, eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa crença, o que a gente sugere baseado nos indicadores de desempenho que nós já falamos para vocês, né? E vou repetir aqui, tá bom? Então, princípios básicos aqui, princípios do profissional nota 10. Quem é o profissional nota 10 pra gente? O profissional nota 10 é aquele que tem as características básicas para ser bom em qualquer empresa, certo? E aí depois que ele é um profissional nota 10, ele pode ser um vendedor nota 10, um líder nota 10, um analista de sistemas nota 10, porque ele vai ser bom na sua função. Mas antes de ser bom na sua função, e para ser bom na sua função, ele precisa ter indicadores bons de desempenho, ter bons desempenhos em alguns indicadores. Tá? Então, que é esse profissional nota 10 que eu estou sugerindo aqui para vocês. Então, para ser um profissional nota 10, o primeiro passo, né, antes de ser um especialista em nota 10 na sua função, você tem que seguir um princípio, que é estar sempre se desenvolvendo focado nos seus REs, que a gente já disse o que é REs, né, que são os indicadores de desempenho. Então você tem que saber para onde você está indo, você tem que saber quais são os resultados esperados que você precisa alcançar e focar nos principais. Então esse desenvolvimento tem que ser constante, semanal. Semanalmente fazer laboratório e biblioteca, ou seja, laboratório é implantar melhorias no seu trabalho e biblioteca é aumentar o seu conhecimento. Isso é o princípio da equipe nota 10. E para fazer as melhorias e aumentar o seu conhecimento, você tem que estar focado nos RZs, que agora são, né, o que a gente está definindo aqui, são os alvos que você precisa melhorar. Então você tem que ter um foco sempre muito claro e específico para se desenvolver e estar se desenvolvendo. Esse é o princípio. E aí, outro princípio é que você tem que ter os comportamentos base, os indicadores que a gente disse que são base 1 e base 2, né, que os dois são base. Base para você ser bom em qualquer empresa. Para você ser bom nesses indicadores, você tem que tirar nota maior que 7 nesses indicadores. Na avaliação de quem? Na sua avaliação e na avaliação do seu líder, de quem te contrata, do seu cliente. Né? Dentro, quando você é contratado, o seu cliente é a empresa contratante, o seu diretor, o seu líder que pede o serviço que ele precisa. Então ele precisa te avaliar nota maior ou igual a 7, né, desses grupos básicos, 1 ou 2. Então esses são os princípios. Agora qual que é a sequência? Tá bom, Ragon, eu entendi. Você falou que nós temos 6 indicadores aqui, 15 indicadores aqui, e depois eu tenho os meus específicos do meu cargo. Né? Primeiro eu tenho que desenvolver o básico, tá? Mas eu tenho diversos indicadores aqui que eu preciso melhorar. Eu fiz uma avaliação e tem alguns aqui que eu tenho nota menor que 7. E quais são? Qual é a ordem? Bom, eu vou te responder isso, mas antes eu vou te lembrar algumas coisas. Eu vou citar aqui também dicas para você, porque você pode ter avaliado os seus indicadores base 1 e base 2 e não ter concluído que eles são menor que 7. E eu vou te chamar a atenção de alguns pontos aqui que pode ser que te desperte a uma autoavaliação mais crítica. Então fique atento, mesmo se você acha que não precisa se desenvolver a sua avaliação, todos os indicadores estão maior que 7 no base 1 e base 2, eu vou te falar desses alvos fundamentais e que a gente sugere que você preste muita atenção e até faça tenha um foco para se desenvolver e melhorar o desempenho nesses indicadores, mesmo sem você ter avaliado. Preste atenção por quê.
tá? Vou te explicar então a sequência de que nós sugerimos fazer. O primeiro indicador, e eu posso garantir para vocês que com 95% de chance de acertar, você precisa desenvolver, melhorar o desempenho nesse indicador que chama desenvolvimento profissional. Por quê? Olha, veja só, lá no nosso desafio, a gente tem um placar e tem um diagnóstico quando você entra no projeto, e a grande maioria dos profissionais que participam, vocês, comentam que concordam que precisam se dedicar mais tempo ao desenvolvimento do que se dedica hoje. Se dedica, concorda que se dedica e deseja se dedicar. E muitos nem estão se dedicando, né, ao desenvolvimento de uma forma sistemática, produtiva, como a gente sugere aqui. Então, esse é o primeiro, tanto que nós obrigatoriamente no Circuito Nota 10, nós perguntamos para você, você tem que definir uma meta mínima de horas para você se desenvolver semanalmente. Então, nós acreditamos tanto nisso que nós vamos realmente obrigar a pessoa que entra no projeto, no Circuito da Nota 10, a definir metas de horas semanais. Pode até começar com poucas horas para quem não tem costume, para poder se organizar no primeiro circuito, no primeiro desafio, mas ele tem que chegar a um nível de dedicação para poder evoluir rapidamente. Não tem como evoluir rapidamente se não se dedicar. E aí o desenvolvimento profissional, esse indicador, ele pergunta para você quantas horas você faz hoje. Você faz o mínimo? Não faço. O mínimo de horas para me desenvolver de forma sistemática? Não faço, então eu preciso melhorar. Então esse é um indicador básico que você precisa almejar. Então sugiro que você já marque esse, se você não marcou, que marque esse indicador como um dos alvos que precisa. O outro, cumprimento de atividades, poxa, não precisa nem falar, né? O outro dado aí do circuito nota 10, no placar você vai ver que as pessoas não batem as metas que se comprometeram a bater no circuito. As metas básicas, que é de se desenvolver, né? Eu prometi para mim que eu vou me dedicar X horas para os circuitos, para o laboratório, X horas de biblioteca, e depois vou mandar um pitch semanal, e as pessoas não mandam. Então, assim, o cumprimento é um hábito que você precisa desenvolver fortemente, não só no projeto seu de desenvolvimento, mas quanto para todas as coisas que você faz na vida, pessoal e profissional. Você precisa aprender a cumprir os horários que você promete e entregar as coisas que você promete. Se você acordou, chegar a uma determinada hora tem que chegar antes. E até o horário que você combinou tem que estar lá. Se você acordou entregar um material, um trabalho até um determinado dia, tem que entregar antes. Ou até naquele dia prometido. E isso vocês precisam pensar muito e faz uma reflexão muito forte a respeito disso. E você vai ver, provavelmente tem 90% de chance de acertar que você não está cumprindo os seus projetos pessoais, os seus projetos profissionais, os acordos que você faz com as pessoas como deveria. Se você concorda comigo, esse é o segundo alvo que você deve buscar. Primeiro o desenvolvimento e depois o cumprimento. Por quê? E não o contrário. Por que o desenvolvimento primeiro? Porque se você tiver o cumprimento, né, de atividades ou qualquer outro alvo, para melhorar você precisa se desenvolver. Então, para se desenvolver, você tem que ter uma dedicação. Então, o alvo de desenvolvimento profissional, ele é o primeiro por causa disso. Porque primeiro você tem que ter dedicação, depois você tem que ter um foco. Então, primeiro vem o alvo de desenvolvimento, depois vem o cumprimento, na nossa opinião. Se você não quiser focar no cumprimento, ok, mas sugerimos que você faça pelo menos um circuito focado em melhorar, em desenvolver essa habilidade de determinação, de garra para entregar as coisas que você promete. E isso, como disse, está comprovado nos dados que a gente tem, nos diversos treinamentos que a gente deu. Tá? Então, vamos lá. Os outros indicadores estão aqui, são básicos, porque se você não tiver uma boa comunicação, um bom relacionamento com as pessoas, se você não conseguir executar pequenos procedimentos que são delegados para você, pequenos projetos, e lá no indicador fala melhor o que é isso. Muitos acham que sabem, mas hoje, por exemplo, no treinamento nosso, a gente passa um procedimento por escrito, as pessoas não conseguem realizar um procedimento simples de uma página, básico para qualquer gestor. Enfim, cuidado. Se você não consegue, não tem esse hábito de seguir e ser metódico, você vai ter um problema de qualidade. Você não vai conseguir alcançar altos níveis de qualidade sem ter uma organização e sistemática. E procedimentos existem para isso.
E aí depois vem o planejamento, planejar procedimentos para alguns cargos, tem alguns cargos que não precisam. Mas então, essa é a nossa sequência, começa do 1, desenvolvimento profissional, cumprimento, e se você... Esses outros não são fundamentais, tá? Agora, os que estão em azul são fundamentais e a gente recomenda muito que você coloque isso no seu plano. Esses aqui você vai colocar se você realmente viu, você ou o seu líder, que você precisa melhorar. Se você viu que precisa melhorar algum desses, identificou, então vai lá e coloca na sequência, primeiro, segundo e os que você identificou que precisa melhorar. Lembrando que alvos é só o que você precisa melhorar, você vai listar o que precisa melhorar, ok? Então vai anotando, primeiro, segundo, né, terceiro, enfim, dos que você precisa. Depois desse aqui, qual que a gente sugere? Aí vai para o grupo base 1, vai para o grupo base 2. A produtividade máxima, ela está aqui com um azul, porque ela também é fundamental. Ela é um dos alvos, dos indicadores que eu recomendo que você faça nos próximos projetos seu. Por quê? Porque se você não é produtivo no seu trabalho, mesmo no seu projeto, você gasta muito tempo. Se você gasta muito tempo para fazer as coisas que não precisaria gastar, você tem menos tempo para fazer as coisas que são importantes e inclusive para se desenvolver. Então, produtividade é um fator fundamental. E muitas pessoas acham que são produtivas, mas eu recomendo você fazer um teste, tá aí. Se você não achou, pode mandar um e-mail para o seu técnico, seu tutor, pedindo teste de produtividade. Você lá, se identificar que realmente precisa e pode melhorar a sua produtividade, foque nisso também no seu próximo, coloque isso como seu alvo para ser desenvolvido, ok? Fundamental. Só para você ter uma noção, a gente tem um treinamento simples, você adquire esse treinamento por um valor irrisório aí. A gente deu para uma pessoa, um cliente nosso, o depoimento dela depois de 2 semanas foi fantástico. A gente tem, acho até no site, o depoimento dela. Que ela fez treinamento, começou a se organizar, controlou mais a questão do que ela tem que fazer. Ela utilizou a técnica Pomodoro que a gente sugeriu, que é conhecida por muitos. Desligava o celular, focava, a produtividade dela foi lá em cima, muito maior, e ela não achava que poderia melhorar tão bem. Imagina aí, né? Quem já sabe que precisa melhorar. Então, ela inclusive ela começou a perceber que ela precisa ter mais foco quando a gente deu o treino de produtividade. E aí, inclusive, partiu dela mesmo, né? Algumas pessoas sugeriram para ela, não cheguei a sugerir, ela concluiu isso, que ela precisava fazer meditação, que é um jeito de você aprender a ter foco. Né? Esquece que é uma meditação com aquele negócio de ficar voando nas nuvens, que não é isso. A questão de meditação, uma das coisas principais é você aprender a respirar e ter foco. Isso é um ótimo benefício, já vale a pena quem não faz fazer. E então, produtividade dá retorno, vai lá, faz o teste. Se quiser depois um treinamento, procure o pessoal da equipe que tem um treinamento simplesinho que a gente pode passar para você, tá bom? Mas isso é depois. Agora colocar os seus alvos. Coloque o alvo de produtividade aí, se você concorda comigo. Depois vem os outros indicadores, zelo, segurança, limpeza. Todos esses indicadores estão descritos no manual, né, de avaliação, não vou repetir aqui. Então, se você tem alguns desses outros indicadores que tiveram nota menor que 7, coloca esses indicadores também dentro da sua lista de alvos, ok? Vai anotando aí na sequência que a gente está sugerindo, se você concorda com o que a gente passou para você. Depois, na sequência, então vai anotando, gente, anota o primeiro mais importante, igual tá aqui, ó. Então, primeiro o número 1, depois o número 2, enfim, vai anotando do mais importante para o menos importante, na sequência que a gente deu. Saiu daqui, vai para esses, acabou aqui. Quais são os alvos? Você já tem alvos específicos? O que é alvo específico? Se eu sou vendedor, é o alvo, indicadores específicos do meu cargo. Satisfação do cliente, ticket médio, meta de venda, enfim. Aí você vai ter os seus alvos específicos do seu cargo e você coloca ele como importantes para você se desenvolver. Uma coisa que pode estar acontecendo, aí quando você olha a sua lista, fala, Ragonha, pelo amor de Deus, mas eu só vou focar nas minhas metas de venda, metas da equipe, enfim. Quando eu tiver desenvolvido isso aqui, é a nossa sugestão. Depois a gente, se quiser, tem uma forma de você acelerar esse processo, mas para entender de uma forma mais clara, foca nisso. Porque esses daqui, eles são muito rápidos. Em 5 a 10 semanas, eu acredito que você melhore todos esses indicadores ou dê um norte para você alavancar a nota nesses indicadores e depois já vai estar no específico. Então,
não se preocupe que você vai chegar nos indicadores específicos muito rapidamente se você seguir as metodologias que a gente sugere. E vai chegar com base, por quê? Como você vai desenvolver, né, a sua técnica de venda, a sua técnica de liderança, se você não tem, você nem se dedica, se você não tem cumprimento, cara, não vai dar nada, não vai sair o projeto, não vai sair, o seu trabalho vai ser uma caca, né, enfim. Então, segue o que a gente está falando. Foca nesses, que esse daqui já vai começar a melhorar e depois, chegando no nível 7 ou mais, você já vai poder trabalhar nos indicadores específicos, ok? Agora eu vou separar esse vídeo e vou gravar um outro para vocês para você que é líder gestor. Lembra da nossa sugestão de indicadores específicos de gestão? Então, veja o próximo vídeo. A gente sugere que você também siga essa sequência, mas depois delas, quais os indicadores você deve focar, colocar na sua lista de alvos, né? Na sua sequência de alvos, eu vou te explicar no próximo vídeo escrito Líder Nota 10, sequência de alvos, ok? Até a próxima.